negócio. Existe antes e depois. No momento em que você define, tratando a vaga de pessoa, no momento em que você define o que é e a pessoa diz, eu sou bom, no instante seguinte, o negócio caiu por terra. E como não há instante congelado, essas coisas se tornam muito difíceis de ser mantidas. Concordo plenamente que é uma questão absolutamente complexa. Na hora que você nós estamos formaliza... trabalhando com uma provisoriedade muito grande de definições ou de conceituações. Tudo. Nada é congelado. Como nada é congelado, é muito difícil você usar o critério que te permitiria dizer se é ou não é, numa coisa que foi definida para outra situação. Eu acho também que daí, nesse sentido, acho que aí entra a questão da definição do campo do olhar, e à medida da abrangência dos sistemas, vão entrar, é necessária a entrada da inclusão. Quanto mais amplo o sistema, você tem que incluir. A Mariana acho que gostaria de falar. Só uma questão, eu acho que daí remete a questão do que se você começa a definir só aqueles critérios, aqueles conceitos para você encaixar se pertence ou não pertence, e mesmo que essas definições sejam provisórias, como você falou, você nunca eleva a um nível de realidade onde você alça a noção de princípios. Você simplifica a noção de conceitos reduzidos. Então existe um reducionismo do que é social, um reducionismo do que é econômico, um reducionismo do que é político, um reducionismo do que é nação. Você nunca se alça ao nível realmente do trans que está na ideia na ideia mesmo de um outro nível de realidade. Quer dizer, você sempre se reduz a um nível de materialidade, a um nível de leis. Porque você pode mudar os conceitos, mas a materialidade não muda. E eu acho que o problema é da materialidade do nível da lei. Eu gostaria de falar alguma coisa, Maria, porque eu acho que essa questão do bom e mal, eu sou professora de filosofia, e eu gostei muito da palestra do Silvio, porque para nós é um sopro, é um ar, a gente não ficar trancado no é ou não é, porque toda a briga da filosofia é justamente a gente sair do é ou não é. Quando a gente fala de moral, de conjunto de normas, é ou não é, é certo, é errado, é bom, é ruim, são o conjunto de normas que rege uma sociedade. Mas quando a gente fala de ética, a gente fala do questionamento desse conjunto de normas. Será que é errado ou não mentir? Então depende da situação. Se eu estou escondendo um judeu dos nazistas, eu não vou dizer, por favor, pode entrar, é no porão. Eu vou mentir e a minha mentira vai ser a coisa mais ética e mais certa nessa hora, contrariamente a tudo que eu aprendi. Então, se eu tenho essa plasticidade de sair do ou isso ou aquilo, eu volto de novo ao movimento ético por essência, que é o tudo sei que eu não sei, que é essa questão da ignorância que deixa livre minha criatividade para pensar. E eu acho que talvez exista uma ponte de passagem em cima da postura de aprendizado, quer dizer, nós saímos das certezas, não quer dizer que nós não precisamos dessas certezas em certos momentos da nossa vida, para funcionar, porque tem horas que a gente tem funcionamentos mecânicos e que é confortável funcionar mecanicamente. Mas nas horas das nossas opções, em vez de ser um outro que opta por nós, em vez de ser uma voz que já decidiu tudo de antemão que opta por nós, a gente vai poder refletir e dizer, é ou não é, afinal? E o que eu quero? E qual que é o meu caminho? E isso me reintroduz numa liberdade de criatividade. E como professora de filosofia, eu fiquei muito feliz de ouvir essa palestra, embora eu não entenda nada de matemática. Acho assim que é uma falha. Mas acho que para nós é muito bom que a ciência se abra e aceite a relatividade, e aceite o questionamento, aceite a interrogação, aceite a criatividade, porque isso vai permitir que realmente a gente ensine as pessoas a pensar dentro da sala. Porque como que a gente fica em filosofia, quando a gente ensina os alunos para pensar,
E que o sociólogo diz, não, mas é assim. E o psicólogo diz, não, mas é assim. Aí o outro diz, mas é assim. Então, a gente fica sozinho. Com o movimento de transdisciplinaridade, talvez a gente possa ir para outros campos e não sofrer a caças bruxas que a gente sempre sofre na instituição quando a gente dá aula de filosofia. Porque parece que realmente a gente é uma pessoa que contesta, né? E que tem problema de adolescência, tardia, que fica dizendo, não, mas afinal, será que é aquilo que não é? E quando a gente chega e diz assim, quem sou eu? E aí todo mundo olha, quem que é essa maluca que fica perguntando essas coisas? Quer dizer, é bom que a ciência dita dura, dita, né, tenha esse discurso, essa postura, e vai nos ajudar a poder trabalhar em conjunto e ser menos marginalizado. Por isso que a questão é que não há uma exclusão entre... Não é que há uma lógica da exclusão e uma da inclusão e é ou uma ou a outra. As duas, elas são importantes, elas têm o seu campo de aplicação. A lógica da exclusão, mesmo na questão da justiça, é fundamental. É preciso definir um certo código para uma certa ordem. Ela é falível, né? E aí a gente vai voltar nos sistemas abertos, aí fala, bom, mas e quando falha? Né? É possível que um outro olhar, né? Se a gente acredita em Deus, a gente vai dizer, bom, mas se a lei humana falhou, é lógico que é bom que ela seja o melhor possível, mas ela tem que ter a exclusão, ela tem que se basear no sim ou não. A questão da construção de um carro, é preciso ter uma ciência que seja do terceiro excluído, uma ciência baseada na pressuposta ciência clássica, né? Mas à medida que o campo amplia, você vai ter que relativizar a precisão desse excluído, né? Porque ele vai tirar do seu campo um monte de possíveis, como o professor Viratã estava colocando. Eu agradeço muito essa sua colocação agora, porque me parece o seguinte, e aí é que eu volto, porque eu não entendi muito o que você tinha dito, Maria, porque me parece assim que tem validade quando a gente pensa nessa amplitude da atuação, aí sim, e quando eu usei o exemplo que você disse da coisa, o que é bom, o que não é, eu acho que é perfeito. Se eu coloco a questão do que é bom no genérico, e aí ele tem uma amplitude, é um conceito com amplitude enorme, eu consigo trafegar muito mais com a inclusão nele. Quanto mais eu vou restringindo a situação e especificando, fica mais difícil. Com essa colocação, não é que vamos de novo usar a lógica da exclusão para dizer ou se tem a lógica da inclusão ou a lógica da exclusão, né? Porque me parece com alguns discursos que existe um risco de se pensar isso. Não, são duas lógicas que existem de fato, que precisam cooperar e ter uma distinção clara até mesmo em momentos de atuação, porque senão fica tudo muito relativo e não é assim, ou muito confuso, só isso. Um dos elementos de trabalho básicos em matemática, um indivíduo chamado Michael Cole, acho que foi em 1940, o trabalho não é tão novo. Ele foi visitar uma aldeia na África e, conversando com um indivíduo de uma certa aldeia, ele pergunta sobre uma outra aldeia. Eu ouvi falar que na aldeia tal, todo mundo é honesto. O João é dessa aldeia. Então, você sabe que ele é honesto. Ele falou, não, eu não conheço o João. Quer dizer, a ideia daquele negócio de, se você pertence a um conjunto, você tem todas as características que definem aquele conjunto que está nesse negócio de pertence ou não pertence, não se aplica. Não se aplica. Tem que ser conjuntos muito pobres para poder aplicar. Bom, o grande defeito no pensamento moderno tem sido trabalhar com conjuntos muito pobres e tentar aplicar os resultados de conjuntos pobres a coisas tão ricas como é o ser humano e a sociedade.
Esse é o grande problema. Então, claro, você estuda os conjuntos pobres. O sistema planetário é um conjunto muito pobre. E o Newton chegou com leis notáveis sobre isso. Na hora que esse conjunto se torna mais rico, porque você pode ver mais coisas lá no céu, que não é só planetas, né? Você não pode aplicar aquela coisa. Então, acho que esse é um dos grandes problemas que nós temos, que é a transferência do conhecimento construído a partir de uma situação para situações mais ricas. E isso é o que é isso que eu digo, que eu chamo arrogância da certeza. E você adquiriu certeza num sistema pobre. Bom, aí quando você passa para o sistema mais rico, você chega sabendo, eu sei. Isso é arrogante. Você não sabe nada do sistema novo. Quando você entra no sistema novo, você tem que conhecer o sistema novo. Essa é o que eu chamo a humildade da busca. E uma grande coisa que nós estamos vivendo nesse pensar transdisciplinar é a substituição da arrogância da certeza pela humildade da busca. Então, não quer dizer que o que funcionou lá, não funcionou, não tem dúvida que funcionou. Eu vi o avião voar, eu tomo o avião, voa, funcionou tudo dentro daquele esquema. Bom, será que eu posso fazer funcionar numa situação mais complexa, com outros tipos de voadores? Eu acho que essa humildade de quando você encontra um novo, você não dizer que você sabe sobre o novo. Não. Acho que esse é o ponto principal. E grande parte do que a gente está vendo já, quase todas as coisas que a gente está criticando no comportamento humano, vem disso. Vem disso. Por isso eu vejo nessa pensar transdisciplinar, eu vejo a superação dessa arrogância de saber. Não sabe coisa alguma, nós estamos buscando. E nessa busca, você vai vendo um pouquinho, né? Quando você pensa que sabe, aí você presta mais atenção, você vê que não sabe. Então, você não, na hora que você tiver as regras que permitem dizer, não, isto é transdisciplinar, isso não é. Na hora que você começar a fazer exame para saber se você passou na transdisciplinar, não. Na hora que você começar a ter diploma de transdisciplinar, não, a coisa aí peca pelo... A criança faz muito isso, né? A criança faz muito isso, né? Você vê o jogo, a brincadeira, se é não pertence, pertence, ou mais ou menos, ela muda, né? Sempre. Tem uma música fantástica que fala isso, que agora eu era herói, meu cavalo só falava inglês, o do cowboy, tudo muda, né? Você pegar essa letra, você vê como ela muda de posição. Então uma hora ela é, outra hora não é, ela é mais, ela pega outra, ela faz esse jogo, ela tem isso, né? Que depois, infelizmente, se perde, né? Os sonhos também. Eu não sei quão rígidos vocês estão em matéria de horário, mas eu me sinto já na hora de pensar em... Vocês continuam até... Não, acho que está bem. Ou já vão parar? Eu só queria pegar o exemplo da Mariana. Eu acho que mesmo a questão da ética, e num diálogo entre um terceiro excluído e um terceiro incluído, também é possível, porque não é que então não é possível definir padrões éticos. Sim, a princípio mentir não é bom. Não é bom. Mas existem brechas nesses parâmetros éticos, que são parâmetros gerais. Mas para o particular da vida pode haver momentos como o então ele precisa incluir a mentira que passa, ela inverte o seu lugar. Mas é fundamental também trabalhar com que existe um padrão ético que é possível ser universal até certo ponto, sim. Essa implica na inclusão de um contexto. Você não pode ver as coisas fora de contexto. Fora de um contexto, sempre qualquer olhar ele tem limites, mas não é por isso que não é preciso olhar e definir um campo. Eu agradeço muito.